E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 165 de matemática. Está comigo aqui o Val, nosso intérprete. Seja bem-vindo. E vamos começar a nossa aula sempre falando, sempre enfatizando aqueles recadinhos de começo de aula. Se você tem acesso ao Google Classroom e ao Google Meet, não esqueça de deixar suas atividades em ordem e de participar das videoaulas com seus professores. Isso é muito importante, tá bom? Se você não tem acesso às plataformas, faça as atividades direitinho no seu caderno e leve na escola para correção, tá bom? Na aula anterior, o que nós conversamos? Nós fizemos uma retomada de expressões algébricas. Nós falamos de valor numérico e nós falamos sobre monômios. Tá lembrado? Tá lembrada? Muito bem. O que nós vamos fazer hoje, então? Nós vamos continuar essa retomada de expressões algébricas aprofundando um pouco mais a questão de monômios, certo? Vamos ver as operações e como que os monômios se comportam com essas operações, beleza? Então vamos recordar algumas coisas. Chamamos de monômios semelhantes o quê? Todos os monômios que têm a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras e os mesmos expoentes. Não importa se a ordem das letras está diferente. Tendo as mesmas letras e os mesmos expoentes, os monômios serão semelhantes. Certo? Monômios semelhantes podem ser somados ou subtraídos, bastando o quê? Bastando operar os coeficientes e repetir a parte literal. Então, eu só posso somar e subtrair monômios que tenham a mesma parte literal, que sejam monômios semelhantes. Anote isso e a gente já volta. Muito bem, agora que você já notou essa parte, que você já se lembrou também, vamos continuando. Temos aqui um exercício que é para você treinar o quê? Treinar a soma e a subtração de monômios. Claro que eu coloquei só subtrações, por quê? Porque na subtração você tem que incluir a regra de sinais. Lembrar que se o menos está precedendo o parênteses, o que vai acontecer? Ele vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, se você vai subtrair um monômio negativo, é a mesma coisa que somar, certo? Ou se você vai subtrair um monômio positivo, é a mesma coisa que subtrair mesmo, tá? E aqui embaixo, não esqueça de tirar o MMC, dividir o MMC pelos denominadores, multiplicar pelos numeradores, para daí sim fazer a conta certinho. Elimine o parênteses, faça a conta com os coeficientes. E eu já volto.
Então, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício agora. Olha lá. Letra A. Antes de mais nada, vamos eliminar os parênteses. Esse primeiro parênteses não tem sinal nenhum. Então é só repetir o que tem lá dentro. Menos 3m ao quadrado. O segundo parênteses está sendo precedido, ou seja, tem antes dele um sinal de menos. Menos com menos, mais. Vai ficar mais 5m ao quadrado. Certo? E o terceiro parênteses também tem um sinal de menos na frente. Tá? Quando eu digo menos com menos é mais, isso não acontece sempre. Né? Mas na eliminação de parênteses eu posso utilizar. Então, menos com menos, mais. O que eu faço agora? Vou fazer a conta com os coeficientes. Então, eu tenho menos 3 mais 5 mais 4. Junto os dois números positivos. 5 mais 4 é 9. 9 positivo. Do 9 positivo, eu vou tirar o 3 negativo. Sinais diferentes, subtrai e repete o sinal do maior. Então, você tem 9, você gasta 3, você fica com 6. E a parte literal é a mesma, 6m ao quadrado. Beleza? Bem fácil, né? Você deve estar se perguntando assim, professor, eu preciso escrever esse parênteses igual você fez? Não, você pode fazer a conta direto. A conta não é uma conta difícil, você faz o cálculo com os coeficientes e já resolve direto. O que você não pode é esquecer de eliminar o parênteses. Beleza? Então vamos lá, letra B. Agora eu tenho uma operação com frações. Tá? Não esqueça. Primeiro, eu vou tirar aqui o parênteses. Quando eu tirar o parênteses, o que vai acontecer com esse segundo parênteses? Menos com menos, mais. Então, eu vou ter o quê? Menos 1/4 mais 2/3. MMC de 4 e 3 é 12. Como é que eu obtenho o numerador? Dá uma olhada. O 12 dividido por 4 é 3. Aí, 12 dividido por 4 é 3. E esse 3 vezes 1 está aqui. 3. Então, o primeiro numerador vai ser quanto? Vai ser 3. Certo? E o sinal não muda, e o denominador é 12. Vamos montar o segundo numerador. 12 dividido por 3? 12 dividido por 3 é 4. E 4 vezes 2 é 8. Então, o segundo numerador vai ser 8. Certo? Fazendo a continha, menos 3 mais 8 dá mais 5 dozeavos de quanto? De x ao cubo. Beleza? Bem tranquilo, né? Mas tem que fazer a conta com frações bem certinho, certo? Vamos lá. Agora no exercício 2 eu tenho o seguinte, ó. Um retângulo possui dimensões 3q ao quadrado e 7q ao quadrado. Determine o seu perímetro. O perímetro de um retângulo é a soma de todos os lados. Não se esqueça que o retângulo vai ter 2 lados deste tamanho e 2 lados deste tamanho. Pense um pouquinho e eu já volto.
Muito bem, pessoal. Então, esse exercício que pediu o perímetro de um retângulo, você precisa lembrar de algumas coisas. O perímetro é a soma de todos os lados. E cada lado do retângulo é repetido 2 vezes, né? Porque você tem ali o comprimento aqui, largura aqui, largura aqui. Mas se você trocar a ideia de comprimento e largura, não tem problema. O que você não pode esquecer é que são 2, tá? Então, olha só. O meu retângulo tem dimensões 3q ao quadrado e 7q ao quadrado, tá? Vamos calcular o perímetro. Eu tenho um lado 3q ao quadrado, outro lado 7q ao quadrado, outro lado 3q ao quadrado e outro lado 7q ao quadrado, certo? A parte literal é a mesma, então só preciso me preocupar com os números. Dá uma olhada, ó. 3 mais 7, 10. 10 mais 3, 13. E 13 mais 7, 20. Então, o perímetro desse retângulo é quanto? 20q ao quadrado. Certo? Tranquilo? Veja que essa expressão, ela generaliza todos os retângulos que tenham medidas que possam ser representadas por 3q ao quadrado e por 7q ao quadrado. Um exemplo, se eu pegar um retângulo de lados 3 e 7, considerando que o meu q vale 1, q vale 1, o q ao quadrado vale 1. Então, o meu retângulo vai ser o quê? 3 por 7. 3 mais 7 é 10, 3 mais 7 é 10, o meu perímetro deu 20. E se eu substituísse o 1 aqui direto, 1 ao quadrado é 1 e 20 vezes 1 é 20. Ou seja, esse monômio generaliza essa situação para mim, tá? Para todos os retângulos que têm essa característica. Beleza? Vamos continuando. Exercício 3. Olha lá. Quando uma expressão possui 2 monômios, recebe o nome de binômio. Um triângulo possui lados medindo p mais q, p menos q e 2p mais q. 3 lados diferentes, tá? Determine, letra A, uma expressão algébrica que represente seu perímetro. Letra B, o valor do perímetro quando p é igual a 2 e q é igual a 3. Ah, professor, mas você não falou nada de binômio pra gente hoje. Mas é um conteúdo que a gente já viu antes, né? E você tem que saber o seguinte, quando eu vou somar os monômios, lembrando que o binômio tem 2 monômios, quando eu vou somar os monômios, o que eu faço com os monômios que são semelhantes? Eu somo ou subtraio conforme a regra de sinais. Agora, se os monômios forem diferentes, o que eu faço? É só repetir. Então, pense um pouquinho e eu já volto com a resposta.
Muito bem, pessoal. Agora que você já teve um tempinho aí para pensar no exercício, vamos dar uma retomada nele. Dá uma olhadinha aí na tela. O que o exercício estava pedindo exatamente? Confere lá comigo. Quando uma expressão possui dois monômios, recebe o nome de binômio. Um triângulo possui lados medindo P mais Q, P menos Q e 2P mais Q. Determine, letra A, uma expressão algébrica que represente seu perímetro. Letra B, o valor do perímetro quando P é igual a 2 e Q é igual a 3. Certo, gente? Então agora vamos resolver esse exercício juntos. Aqui no quadro, eu desenhei um triângulo, certo? Eu desenhei um triângulozinho aqui. Ah, professor, meu triângulo ficou diferente do seu. Não tem problema. Esse triângulo, ele não é decisivo. Ele não é definitivo para a resolução do exercício. Ele é só um modelo que me ajuda a entender o que está acontecendo. Ele não precisa ficar igual ao seu e o seu não precisa ficar igual ao meu, tá bom? Assim como as medidas, eu coloquei as medidas aqui, estabelecendo uma ordem de tamanho, né? Supondo que esse binômio é menor que esse, que é menor que esse. Mas isso não é absolutamente verdade, porque dependendo dos números que eu substituir no lugar dessas letras, cada resultado pode surgir, cada resultado pode aparecer de uma maneira diferente. Então pode ser que, dependendo do valor que eu use para P e para Q, esse lado seja maior, esse lado seja menor, esse lado seja intermediário, tá? Então, o desenho é só um modelo para a gente poder resolver o exercício. O que eu quero na letra A? Uma expressão que represente o perímetro. O perímetro vai ser o quê? A soma dos três lados. Então, eu tenho aqui, ó, P menos Q. Como é soma, eu não preciso me preocupar com a regra de sinais, é só copiar direto. Mais P mais Q. Mais 2P mais Q. Vamos juntar os P's, porque eu sei que os P's são monômios semelhantes. Então, olha só. P mais P é 2P. E 2P mais 2P é 4P. Certo? Repare que menos Q com mais Q cancela, né? Porque um é positivo e o outro é negativo. E sobra o quê? Sobra o mais Q. Então, essa expressão aqui, ela me dá o valor do perímetro, certo? Ela me dá o valor do perímetro para qualquer valor de P e qualquer valor de Q. Tranquilo? Agora vamos resolver a letra B. A letra B, ele me pede o seguinte, ele me pede o perímetro desse triângulo quando o P vale 2 e o Q vale 3. Então, olha só, se o P vale 2 e o Q vale 3, o que eu tenho? Vou fazer a substituição aqui. Então, dá uma olhadinha lá comigo, ó. 4 vezes o P, que é 2, mais o Q, que vale 3. 4 vezes 2 é 8, e 8 mais 3 é 11. 11 centímetros, 11 metros? Não sei, o enunciado não disse nada disso, então não preciso me preocupar com a unidade de medida. Certo? Outra possibilidade seria o seguinte, você fazer a substituição direto. Tá? Substituir o P e o Q em cada lado. Mas se você já tem uma expressão que generaliza o perímetro, por que ter esse trabalho? Usa a fórmula direto. Beleza? Então o perímetro vai dar 11 unidades de medida ali. Certo? Beleza? Vamos conferir então a nossa resposta para ver se a gente fez certinho. Olha lá. Então, a expressão do perímetro é 4P mais Q, certo? Substituindo o 2 no P e o 3 no Q, 8 mais 3 dá 11. Beleza? O que nós vimos hoje? Hoje nós falamos sobre expressões algébricas mais um pouquinho, nós retomamos a ideia de monômio semelhante e nós relembramos que quando os monômios são semelhantes, eu posso fazer soma, posso fazer subtração com eles. Né? E se os monômios não forem semelhantes, ou seja, se eles não tiverem as partes literais iguais, mesmas letras e mesmos expoentes, eu vou repetir porque eu não posso fazer a soma. Tá? Lembra lá do perímetro 4P mais Q? O P e o Q são letras diferentes, então eu não posso juntar essas expressões. Ah, não posso fazer 4PQ, professor? Não, não pode, porque na soma é só monômios semelhantes. E na subtração também. Beleza? E lembramos também de valor numérico, né? Na próxima aula, nós vamos falar sobre retomada de expressões algébricas, mais um pouquinho, só que nós vamos trabalhar o quê? Multiplicação, divisão e potência de monômios. Você lembra dessa parte? Não lembra? Então aproveite a próxima aula, não perca a próxima aula, porque você vai poder relembrar. Beleza? Faça suas atividades direitinho,
Deixa o teu Google Classroom em ordem, tá? Deixa o teu caderno em ordem para levar na escola para correção. Agiliza, gente. Deixa tudo prontinho, tá? E a gente vai se encontrando, a gente se vê na próxima aula. Fique bem. Até lá.